Nesse segundo experimento de fenômenos eletromagnéticos, nós vamos analisar como varia a capacitância num capacitor de placas paralelas, com a variação da distância entre as placas e também com a inserção, na parte final desse experimento, com a inserção de um dielétrico entre as placas. Nós vamos utilizar nesse experimento um paquímetro e também um multímetro com capacidade de medir capacitância diretamente. Esse é o nosso capacitor de placas paralelas. Nós temos esse botão, que ao girar esse botão, você consegue afastar ou aproximar as placas. Essa é a posição de mínima distância e cada volta nesse botão corresponde a aproximadamente 1 milímetro de afastamento entre as placas. Para as medidas de capacitância, nós vamos utilizar o multímetro Minipa ET2510 e conectar o capacitor de placas paralelas através de 2 cabos. Nas medidas de capacitância, ao invés de aplicarmos uma diferença de potencial e medirmos a carga entre as placas do capacitor, nós iremos utilizar um instrumento que mede a capacitância diretamente. No caso, nós vamos utilizar o multímetro ET2510 da Minipa. Como se trata de um instrumento digital, a incerteza na medida é obtida consultando-se o manual de instruções do aparelho. Bem, a incerteza depende também da escala de medida de capacitância. Como estaremos medindo valores de capacitância muito pequenos, na ordem de picofarad, nós vamos utilizar a menor escala de medida do aparelho, que é a escala de 6 nanofarad. Nessa escala, de acordo com o manual de instruções, a incerteza da medida é dada por 1,9% do valor medido da capacitância, mais 8 picofarad. Vamos mostrar aqui um exemplo. Se, por exemplo, nós lermos 0,084 nanofarad no mostrador do multímetro, a forma de nós expressarmos este valor é, obviamente, 84 picofarad e não 0,084 nanofarad. E a incerteza nós calculamos através dessa expressão e o resultado é uma incerteza de 10 picofarad. Não? A forma de expressar esse resultado experimental, é 84 mais ou menos 10 picofarad. Ao ligarmos o multímetro e selecionarmos a medida de capacitância, nós observamos um valor diferente de zero da capacitância. Essa capacitância é a capacitância residual devido aos cabos de conexão. A capacitância residual deve ser medida com os cabos esticados numa posição mais próxima possível da situação de medida. Por quê? Caso nós venhamos a mudar a configuração dos cabos, por exemplo, nesta aqui, você observa que a capacitância residual varia significativamente. Por quê? Porque esse é o valor da capacitância desse conjunto. Se nós colocarmos um outro arranjo, por exemplo este, você observa outro valor para a capacitância residual. Assim, para todas as medidas de capacitância, tente manter sempre a mesma configuração de cabos. Para cada posição do capacitor de placas paralelas, meça a distância entre as placas em 3 pontos distintos. Antes de efetuar a medida, desligue o multímetro ou desconecte um dos cabos. Como o paquímetro
ele é feito de metal, se você não desconectar os cabos ou não desligar o multímetro, ao fazer a medida da distância entre as placas, você irá curto-circuitar o multímetro e descarregar o aparelho rapidamente. Então, com o cabo desconectado, efetue as medidas em 3 posições distintas. Feito isso, você pode reconectar o multímetro e selecionar uma nova separação. Um dos instrumentos de medida que iremos utilizar nesse experimento é o paquímetro. Né? Com ele, iremos medir a distância entre as placas paralelas do capacitor. Bem, esse instrumento pode assustar muitas pessoas. Né? Olhar para ele e não saber como medir. Mas, em algum momento entre o Jardim da Infância e BC 0209, vocês devem ter aprendido a usar esse equipamento. Bem, paquímetro não tem nada a ver com paquiderme, embora a origem da palavra, né, o prefixo grego paqui, significa espessura e metro, medida. Né? Então o paquímetro é um instrumento que possibilita a medida da espessura, e medida da espessura com grande precisão. A relação com paquiderme, na biologia, é que paquiderme significa pele espessa. Bem, cultura geral à parte, como medir algo com o paquímetro? Nós vamos observar que existe uma escala em polegada na parte de cima, nesse modelo, e uma escala em milímetro na parte de baixo. Nós vamos utilizar a escala em milímetro. Nessa medida apresentada na figura, nós observamos que o vernier, que é essa reguinha embaixo, o zero do vernier, está indicando 2 milímetros. Mas nós sabemos que 2 milímetros é alguma coisa, a medida está entre 2 e 3 milímetros. Mas esse vírgula alguma coisa como é? Como nós fazemos a leitura do paquímetro? Se você observar o ponto onde a escala de baixo coincide exatamente, a escala do vernier coincide exatamente com a escala de milímetro, esse é o nosso ponto de medida. Você observa que a escala de baixo está dividida entre 0 e 10. De fato, essa é uma divisão de 10 partes do milímetro. Nós observamos ali que a coincidência ocorre entre 5 e 6. Mais especificamente, na quarta divisão entre 5 e 6. E essa medida corresponde a 0,58 milímetros. Portanto, a nossa medida, nesse exemplo, é 2,58 milímetros. Bem, mas qual a incerteza na medida? Nós vamos tomar como incerteza nessa medida metade da menor divisão do paquímetro. Qual é a menor divisão? 0,02 milímetros. Portanto, nossa incerteza é mais ou menos 0,01 milímetro e nossa medida final é expressa como 2,58 mais ou menos 0,01 milímetro. Em cada medida de capacitância, procure observar se não há nenhuma variação do valor medido. A que você atribui essa variação? A parte final desse experimento envolve a inserção de um material dielétrico entre as placas do capacitor. O que ocorre com a capacitância? Ela aumenta ou diminui?